Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar o conteúdo da nossa disciplina sobre microbiologia de alimentos. Na aula de hoje, nós estudaremos sobre os micro-organismos de importância em alimentos, as principais causas de alterações nos alimentos e os fatores que afetam a multiplicação desses micro-organismos, tanto relacionados ao alimento quanto ao meio externo. Então, antes da gente iniciar o conteúdo, é importante que vocês entendam o conceito sobre o que é microbiologia. Microbiologia é a área do conhecimento destinada ao estudo dos micro-organismos. Por que a gente denomina micro-organismos? Porque são organismos micro, ou seja, eles são tão pequenos a ponto de não conseguirem ser vistos a olho nu, né? Para visualizar esses micro-organismos, a gente precisa de auxílio de equipamentos específicos, como lupas e microscópios. No máximo, o que a gente consegue detectar nos alimentos são as alterações que são causadas por esses micro-organismos. E quais seriam os principais micro-organismos de importância para os alimentos? Seriam os fungos, que são os bolores e as leveduras, as bactérias e alguns vírus. Então, qual seria a importância, o significado para a microbiologia dos alimentos? A microbiologia de alimentos, ela estuda os micro-organismos que habitam os alimentos, ou seja, ao entrarem em contato com aquele alimento, esses micro-organismos eles encontram um meio ideal para a sua sobrevivência. E assim eles vão mantendo o metabolismo dele naquele alimento e ele assim vai se multiplicando. Esses micro-organismos eles podem causar a deterioração dos alimentos, então eles podem deteriorar os alimentos, eles podem ser patogênicos, sendo patogênicos, eles têm a possibilidade de transmitir doenças para humanos ou para animais através do consumo daquele alimento contaminado por um certo tipo de micro-organismos, ou ainda, gente, esses micro-organismos, eles não só podem funcionar como deteriorantes ou patogênicos, eles podem ser micro-organismos transformadores de alimentos. E uma vez que esses micro-organismos estejam presentes naquele alimento, eles são capazes de transformar um alimento em um novo alimento. Alguém já ouviu falar, por exemplo, nos alimentos que são obtidos a partir da fermentação, como o queijo, iogurte e a coalhada? Esse princípio, gente, da fermentação, ele só é possível por causa da ação de micro-organismos específicos, que causam a fermentação do leite, causando alterações específicas naquela matéria-prima, que no caso é o leite, dando origem a um novo alimento. Agora que a gente já viu que os micro-organismos eles podem ser benéficos, podem ser patogênicos ou deteriorantes, a gente vai estudar o papel desempenhado por cada micro-organismo de forma separada. Vamos falar então sobre os micro-organismos patogênicos, ou também denominados de patógenos. Esses micro-organismos eles podem afetar tanto a saúde dos homens quanto a saúde dos animais. E as características que esses micro-organismos causam depende de uma série de fatores, tá? Que podem ser inerentes ao alimento ou ao micro-organismo em questão, ou ainda ao indivíduo a ser afetado. Então, esses micro-organismos patogênicos, que são causadores de doenças, eles podem chegar ao alimento por várias vias, tá? E sempre vai refletir condições precárias de higiene durante a produção, armazenamento, distribuição ou manuseio em nível doméstico. Tá? Então, as doenças causadas por esses micro-organismos, elas geralmente vai estar relacionada a um fator de risco, que pode ser durante a produção, armazenamento, distribuição ou manuseio, e o nível da doença, o quanto essa doença vai afetar aquele ser humano ou animal, ele vai depender do tipo de micro-organismo em questão, do indivíduo a ser afetado e de algumas características inerentes ao próprio alimento.
E agora, gente, aqui a gente já viu sobre os micro-organismos que são patogênicos, né, que são aqueles causadores de doença. A gente vai falar sobre os micro-organismos deteriorantes. Os micro-organismos deteriorantes, eles também podem ser bactérias e fungos, tá? E a principal alteração que a gente vê são as alterações dos alimentos. O que vocês conseguem ver de diferente aí nesse pão? Né? Provavelmente a gente tem essa alteração da textura, da aparência de modo geral, né? E o sabor nem se fala, né, gente? Dificilmente uma pessoa teria coragem de ingerir esse tipo de alimento. Então, os micro-organismos deteriorantes, eles causam principalmente alterações na cor, no odor, no sabor, na textura e no aspecto do alimento de modo geral, tá? Eles podem ser tanto bactérias quanto causados pela ação de fungos, tá? De bolores e leveduras. Então, já falamos sobre os micro-organismos patogênicos, que são aqueles causadores de doença, tanto em humanos quanto animais. Vimos sobre micro-organismos deteriorantes, que são aqueles que alteram o odor, a cor e o aspecto do alimento de modo geral. Agora a gente vai falar sobre os micro-organismos que são benéficos aos alimentos, que são aqueles o quê? Produtores de alimentos. Uma vez que eu insiro esses micro-organismos numa matéria-prima, o metabolismo daquele micro-organismo ele vai alterar aquela matéria-prima, transformando ela em um novo alimento. Tá? Esse método de transformação a gente chama de método fermentativos. Tá? Ou seja, esses micro-organismos eles vão modificar as características originais do alimento de forma a transformá-lo em um novo alimento. Esse processo, gente, a gente denomina de fermentação e a gente vai estudar ele mais profundamente nas nossas próximas aulas. Os principais alimentos que são obtidos por métodos fermentativos, ou seja, pela ação de micro-organismos, são o iogurte, o vinho, a cerveja e os queijos. E agora, professora, por que esses micro-organismos eles vão atingir esses alimentos, né? Por que eles contaminam os alimentos? Como todo ser vivo, gente, os micro-organismos eles necessitam de substratos, de onde retiram os nutrientes para suas necessidades metabólicas. Ou seja, a bactéria, o fungo e o vírus, eles são seres vivos e eles precisam de um meio ideal para a sobrevivência deles. Quando eles encontram esse meio, seja ele um alimento ou um organismo de um ser humano, ele vai realizar seu metabolismo ali, ele vai crescer e ele vai se multiplicar, tá? Causando, e essa multiplicação desses micro-organismos pode causar doença, dependendo do agente patogênico que a gente esteja tratando, ele pode causar deterioração nos alimentos também. Tá? Então, os alimentos, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, podem conter nutrientes específicos de interesse metabólico de alguns micro-organismos. E assim, gente, vai favorecer com que esses micro-organismos se multipliquem nesses determinados alimentos, causando as alterações que a gente já viu, que podem ser patogênicas, deteriorantes ou transformadoras, né? No caso dos micro-organismos benéficos que vão ser utilizados para produzir novos alimentos. A contaminação desses alimentos, gente, ela pode se dar por dois fatores, que a gente chama na microbiologia de fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Quais seriam os fatores intrínsecos? Seriam os fatores relacionados à composição daquele próprio alimento. Ou seja, alimentos que são ricos em nutrientes para aqueles micro-organismos, ele possui o quê? Uma alta capacidade de ser contaminado por micro-organismos. Então, a gente pode dizer microbiologicamente que esse alimento ele possui um elevado, né, vários fatores intrínsecos que favorecem a contaminação do alimento por micro-organismos. Então, fatores intrínsecos são fatores relacionados ao próprio alimento. E o que seriam os fatores extrínsecos? São aqueles fatores que independem do próprio alimento, ou seja, fatores externos, extrínsecos, que
que são aqueles que estão relacionados ao meio, né, onde aquele alimento ele está armazenado, onde ele está sendo manipulado, onde ele está sendo exposto ali à comercialização. Então, resumindo, fatores intrínsecos que favorecem a multiplicação de micro-organismos são aqueles fatores internos relacionados ao quê? Ao próprio alimento. Fatores extrínsecos são fatores externos, relacionados a fatores externos que independem da composição do alimento. Estão mais relacionados ao meio. Agora que nós já sabemos, alunos, o que são os fatores intrínsecos e extrínsecos que influenciam na multiplicação de micro-organismos, a gente vai ver separadamente quais são os principais fatores intrínsecos que favorecem ou desfavorecem a multiplicação desses micro-organismos. Como eu já disse a vocês, fatores intrínsecos são aqueles fatores internos, ou seja, relacionados às características do próprio alimento. Qual seria um dos principais fatores intrínsecos que a gente estuda na microbiologia? Quando se fala em alimentos, gente, é muito importante a gente estudar a atividade de água dos alimentos. O que seria essa atividade de água, professora? Seria o quê? A disponibilidade de água de um determinado alimento. A quantidade de água que está disponível em um determinado alimento. Ou seja, essa atividade de água ela vai corresponder à umidade relativa de equilíbrio no qual o alimento não perde e nem ganha água para o ambiente. É aquela quantidade de água que está disponível no alimento, como eu já falei. Então, a água pura, a gente tem uma atividade de água igual a 1. Tá? Ou seja, em água pura não existe presença de nenhum nutriente para o desenvolvimento de micro-organismos. Tá? Então, o parâmetro que a gente tem é o da água pura, que tem atividade de água igual a 1. Na água pura não existe disponibilidade de nenhum nutriente para o desenvolvimento de micro-organismos. Tá? Considerando que nenhum micro-organismo vai crescer em água pura, né, por causa da ausência de nutrientes, o limite máximo, gente, de atividade de água para o crescimento microbiano, ele deve ser o quê? Ligeiramente menor que 1. Ou seja, o crescimento de micro-organismos, gente, ele é favorecido o quê? Nos alimentos que possuem atividade de água ligeiramente menor que 1. Quando eu tenho atividade de água um pouco abaixo de 1, significa o quê? Que eu tenho muita água disponível. E dessa forma, esse alimento ele está o quê? Mais favorável ao crescimento de micro-organismos. Ok? E nesse quadro, a gente vai ver o valor de atividade de água de alguns alimentos. Vocês podem ver nesse quadro que os alimentos com atividade de água muito próximo a 1, ou seja, que tem atividade de água de 0,98 a 0,99, são os alimentos como leite, peixes, carne fresca, vegetais frescos e frutas em caldas leves. Sendo esses alimentos com atividade de água muito próximo a 1, eles estão mais favoráveis ou não ao crescimento microbiano? A gente viu que o crescimento microbiano ele é favorecido nos alimentos que têm atividade de água muito próximo a 1. Então, dessa forma, a gente pode dizer que leite, peixe, carne fresca são alimentos que são muito perecíveis, estão muito sujeitos à contaminação por micro-organismos, tá? E por outro lado, gente, a gente tem alimentos que já possuem pouca atividade de água, que são esses alimentos com atividade de água abaixo de 0,6, que são alimentos como mel, biscoitos, confeitos, chocolates, macarrão seco e batata chips. Em alimentos com a atividade de água abaixo de 0,6, não há multiplicação de bactérias, alunos, porque não existe mais, nesse nível de atividade de água, a gente diz que não existe mais água livre que favoreça o metabolismo dos micro-organismos. Ou seja, esses alimentos eles são considerados microbiologicamente estáveis. Por quê?
Nessa faixa de água aqui, de atividade de água, abaixo de 0,6, o alimento só poderá se deteriorar por agentes que sejam físicos ou químicos, ou seja, não está sujeito à deterioração por micro-organismos, porque abaixo de 0,6 não há mais água disponível para o crescimento de micro-organismos, sejam eles patogênicos ou deteriorantes. Então, aqui acima a gente tem os alimentos muito perecíveis e abaixo de 0,6 a gente tem o quê? Os alimentos que a gente pode dizer que são não perecíveis. O que são os alimentos não perecíveis? São aqueles que estão o quê? Menos sujeito a alterações microbianas, tá? Alterações causadas por micro-organismos. Aqui eu trouxe um quadro para vocês que mostra o grupo de micro-organismos e em qual faixa, né, em qual limite de atividade de água eles se multiplicam. Então, a gente vê que acima, né, chegando a 0,91 de atividade de água, a maioria das bactérias elas conseguem se multiplicar. Abaixo de 0,21, a gente tem maior atividade de leveduras, mofos e bactérias halofílicas, né, a um nível de 0,75. Quando a gente tem um nível de atividade de água de 0,65 a 0,6, a gente tem o que? Os alimentos que são considerados microbiologicamente estáveis. Por quê? Eles não estão muito sujeitos a alterações causadas por bactérias, tá? Eles só estão sujeitos à ação de micro-organismos como fungos e leveduras. E abaixo de 0,6, somente alterações físicas, tá? Ou químicas. Um outro fator intrínseco importante, gente, que favorece ou não a multiplicação de micro-organismos é o pH dos alimentos. O que é o pH? Ele é uma escala numérica adimensional utilizada para especificar a acidez ou basicidade de uma solução aquosa. É importante a gente saber o pH dos alimentos? Com certeza. Através do pH dos alimentos, a gente pode dizer se aquele alimento é muito ácido ou não. Então, gente, para classificar o pH, a gente tem uma escala, tá? Uma escala que mede o pH. Onde os alimentos com pH 7 ou muito próximo a 7, a gente chama que são alimentos neutros, tá? Ou de baixa acidez. No caso dos alimentos que estão muito próximo a 7. Já os alimentos que estão ali abaixo de 5, abaixo de 4, a gente tem o que? Os alimentos mais ácidos. E alimentos todos acima de 7, a gente tem os alimentos mais básicos ou de baixíssima acidez, tá? Então, alimentos com pH acima de 4,5, a gente tem os alimentos que são considerados de baixa acidez. Alimentos com pH entre 4,5 e 4, a gente tem o quê? Alimentos com pH ácido, tá? Que são considerados alimentos ácidos. Os alimentos com pH abaixo de 4, eles são considerados alimentos muito ácidos. E aí, professora, o potencial hidrogênio iônico, ou seja, o pH, o nível de acidez dos alimentos, ele é importante para a multiplicação dos alimentos? Com certeza, tá? Então, a gente vai ver aqui nesse quadro que nos alimentos pouco ácidos, ou seja, aqueles com pH superior a 4,5, a maioria das bactérias, inclusive as patogênicas, os bolores e leveduras, eles conseguem se multiplicar. Nos alimentos ácidos com pH entre 4 e 4,5, a gente tem o favorecimento da multiplicação somente de bactérias láticas e algumas formas esporuladas do gênero Bacillus e Clostridium. Já nos alimentos muito ácidos, que são aqueles com pH inferior a 4,5, a gente tem a multiplicação favorecida somente de bolores, leveduras e bactérias lácteas e acéticas. Agora eu trouxe aqui um exemplo para vocês de
do pH de alguns alimentos que a gente com certeza temos aí incluído na nossa dieta, né? Então a gente vê aqui o brócolis, olha, um pH muito próximo de 7, ou seja, o brócolis é um alimento ácido? Claro que não, né, gente? Ele é considerado um alimento de baixíssima acidez. Tem o pH muito próximo da neutralidade. Os aspargos também não são considerados alimentos muito ácidos. O couve de Bruxelas também não. A batata é considerada ácida? Não, porque a gente viu que todos os alimentos com pH acima de 4,5 são considerados alimentos de baixa acidez. Da mesma forma, a cenoura também é um alimento de baixa acidez, né? Já o tomate e a azeitona são considerados o quê? Alimentos ácidos, né? Ácidos. Porque tem o pH abaixo de 4,5. E as frutas? Olha o nível de acidez da ameixa, gente, de 2,8 a 4,6. Então, dependendo da variedade da ameixa, ela pode ser considerada um alimento ácido ou muito ácido. Suco de laranja, 3,6 a 4,6. Agora vamos ver as carnes. Olha, vocês podem ver, gente, que a proteína animal todas têm o pH muito próximo da neutralidade. Não são considerados alimentos ácidos. Sendo esses alimentos com alta atividade de água que a gente já viu e o pH muito próximo da neutralidade, então as proteínas animal, né, seja carne, pescado ou alimentos lácteos, eles estão muito sujeitos à deterioração por micro-organismos, tá? Em especial as bactérias deteriorantes e patogênicas, porque eles possuem meios ideais, né, para a multiplicação de micro-organismos, que a gente já viu que é alta atividade de água e, além disso, o pH muito próximo da neutralidade, que favorece a multiplicação da maioria dos micro-organismos, sejam eles deteriorantes ou patogênicos, ou ainda transformadores dos alimentos. Então, além da atividade de água e do nível de acidez, né, do pH como fatores intrínsecos importantes para a multiplicação de micro-organismos, a gente tem outros fatores intrínsecos que são importantes, que seria a interação entre micro-organismos, no caso das bactérias produtoras de ácido lático, né, a gente tem uma cultura de micro-organismos que são ali adicionadas a um substrato, a um determinado substrato, para produzir ácido lático que é proveniente o quê? Do processo fermentativo que vai alterar aquele alimento, que vai transformar aquele alimento em um novo alimento. E eu já disse a vocês que a gente vai estudar esses processos fermentativos, né, que são causados por esses micro-organismos produtores de ácido lático mais adiante. Um outro fator importante, gente, intrínseco relacionado aos alimentos, são os fatores antimicrobianos naturais. Ou seja, alguns alimentos, eles possuem, né, dentro da sua composição, fatores antimicrobianos naturais. No caso deles, a gente tem o cravo e a canela, que produzem, né, o eugenol endogenamente. Então, o eugenol que está presente no cravo e canela, ele é considerado um fator antimicrobiano natural. O orégano, ele produz o timol e o isotimol, tá? Esses fatores, eles também são considerados antimicrobianos naturais. A lisozina presente no ovo também é um fator antimicrobiano natural, ou seja, que retarda, né, ou impede a multiplicação de alguns micro-organismos. Mesma coisa a alcina presente no alho também é considerado um fator antimicrobiano natural desse alimento. Agora que nós já falamos sobre todos os fatores intrínsecos, vamos falar sobre alguns fatores extrínsecos, ou seja, relacionados ao meio externo, que favorecem ou impedem a multiplicação de micro-organismos. O primeiro fator extrínseco que a gente vai estudar é a temperatura. Como vocês podem ver aqui nessa tabela, né, em temperaturas, né, próximas aos 30 graus, a gente tem a possibilidade de multiplicação da maioria das bactérias patogênicas. Ou seja, nessa temperatura aqui próxima de 30 graus, a gente tem a multiplicação rápida de micro-organismos e ela é favorável para a multiplicação da maioria dos micro-organismos.
Quando a gente tem temperaturas mais abaixo de 30, ou seja, aqui próximo aos 15 graus, a gente já tem uma multiplicação reduzida de micro-organismos. E em temperaturas próximas a 0 graus, a gente tem o que? A parada, né? Cessa a multiplicação desses micro-organismos. E o que acontece, professora, quando essa temperatura ela fica superior aos 30 graus? Aí a gente vai ver aqui nesse quadro que quando a gente tem temperaturas próximas a 45 graus, a gente tem o desenvolvimento mais rápido de bactérias termófilas e algumas mesófilas. O que são bactérias termófilas e mesófilas? São bactérias que conseguem se desenvolver em altas temperaturas, ou seja, em temperaturas o quê? Ainda superiores a 30 graus, tá? Aí, são muitas essas bactérias? Não. Tá? São um grupo de bactérias específicos. E quando essas temperaturas elas estão superiores a 45 graus, a gente vai ver aqui que 62, próximas a 62,8 graus, as células vegetativas da maioria dos micro-organismos morrem. Ou seja, quando eu baixo muito a temperatura, eu tenho que a parada da multiplicação dos micro-organismos. E quanto mais eu aumento a temperatura, eu tenho o quê? A morte da maioria dos micro-organismos, tá? Então, quanto maior o tempo nessa faixa de temperatura, né, próxima a 62,8 ou ainda superior a 62,8 graus, a gente tem uma maior destruição desses micro-organismos, tá? E também, mesmo os micro-organismos que não se destroem nessa temperatura, aqui próxima a 62,8 graus, eles têm o quê? Uma multiplicação muito reduzida, como vocês estão vendo aqui. E aqui, gente, eu trouxe uma classificação dos micro-organismos de acordo com a temperatura ótima para o desenvolvimento e multiplicação desses micro-organismos. Então, em temperaturas mais altas, né, que são entre 55 e 75 graus, a gente só tem a multiplicação de micro-organismos termófilos, ou seja, é uma faixa, né, um grupo de micro-organismos que consegue se desenvolver ainda em temperaturas altas, né, muito superiores a 30 graus. Em temperaturas entre 30 e 45 graus, a gente tem a multiplicação dos micro-organismos mesófilos, tá? Quais seriam esses micro-organismos mesófilos? São todos os micro-organismos que conseguem se desenvolver dentro dessa faixa aqui de temperatura, entre 30 a 45 graus. Os psicrotrófilos são micro-organismos que conseguem se desenvolver em temperaturas mais baixas, tá? Entre 25 e 30 graus. E os psicrófilos são micro-organismos que conseguem se desenvolver em temperatura entre 12 e 15 graus. Gente, quanto mais próximo das extremidades, seja para temperaturas muito baixas ou para temperaturas muito altas, a gente tem o quê? Um reduzido grupo de micro-organismos, tá? São raríssimos os micro-organismos que conseguem se desenvolver em temperaturas muito baixas e também são raríssimos os micro-organismos que conseguem se desenvolver em temperaturas muito altas, como essa faixa de temperatura aqui, entre 55 a 75 graus. Um outro fator extrínseco importante, gente, que pode favorecer ou limitar a multiplicação de micro-organismos nos alimentos é a umidade relativa do ambiente. Por quê, professora? Porque a gente sabe que tanto o nosso corpo quanto os alimentos, eles absorvem a umidade relativa do ambiente. Tá? Então, a umidade relativa do ambiente, ela vai influenciar diretamente na atividade de água do alimento. Se a gente estocar um alimento com baixa atividade de água em um ambiente com alta umidade relativa, a atividade de água desse alimento vai tender a aumentar. Por quê? Mesmo que esse alimento ele tenha baixa atividade de água, mas se ele está armazenado num ambiente úmido, esse alimento ele vai absorver essa umidade do ambiente. E assim, gente, a atividade de água desse alimento poderá aumentar, favorecendo a multiplicação de micro-organismos, ok? Então, a umidade relativa do ambiente, ela deve ser levada em conta para que a gente possa adequar as condições de embalagem dos alimentos, garantindo assim um controle do desenvolvimento microbiano e aumentando o tempo de prateleira desse alimento. Uma vez que é importante para que a gente saiba que alimentos com alta atividade de água,
eles podem ser armazenados e devem ser armazenados em ambientes o quê? Com temperaturas mais baixas e com alta umidade, como é o caso da geladeira, da refrigeração. Já alimentos com baixa atividade de água, eles devem ser armazenados o quê? Em locais secos, livres de umidade. Por quê? Alimentos com baixa atividade de água, se ele for armazenado num ambiente com alta umidade, ele tende a absorver a umidade do ambiente, né? E assim ele vai aumentar a atividade de água do alimento, favorecendo a deterioração por micro-organismos. Aqui eu trouxe para vocês um esquema sobre como acontece, né, como é a relação do alimento contaminado e dos micro-organismos deteriorantes. Então, no alimento contaminado, a gente tem o que? O crescimento de micro-organismos. Esses micro-organismos, gente, quando eles são patogênicos, ou seja, quando eles são causadores de doença, eles podem causar intoxicações e infecções, né? E essas intoxicações e infecções, elas podem ser transmitidas através do quê? Desse alimento contaminado, tá? Contaminado por esse patógeno causador de doença. Esse alimento, os micro-organismos patogênicos, gente, eles são muito importantes porque nem sempre eles causam alteração nos alimentos. Tá? Os patogênicos, eles nem sempre causam alteração nos alimentos, ou seja, a pessoa vai comer e não vai saber que aquele alimento está contaminado. Já os micro-organismos que são deteriorantes, eles causam, né, alterações físicas e alterações químicas, e além de alteração no aspecto e na aparência geral do alimento, levando o alimento o quê? À deterioração. Entre os patogênicos e os deteriorantes, quais são os mais importantes, professora? Sem dúvida, gente, os patogênicos. Por quê? Uma vez que eles estão presentes nos alimentos, como eu disse a vocês, nem sempre eles causam uma alteração visível a olho nu. Por quê? Se a gente vê que um alimento está visivelmente contaminado, obviamente que tendo alternativa ninguém vai comer, né? Ninguém pretende ficar doente após comer um alimento. Por isso, os patogênicos eles são mais importantes que os deteriorantes, porque os deteriorantes eles causam alterações visíveis a olho nu, né, via de regra. Então, geralmente, as pessoas, ao se depararem com o alimento deteriorado, elas evitam ingeri-lo. Agora a gente vai estudar sobre os alimentos e os micro-organismos deteriorantes. O que seria o conceito de deterioração? A deterioração dos alimentos, gente, é qualquer alteração causada na aparência daquele alimento, né? Alteração de aparência, odor, sabor, decorrentes da atividade metabólica dos micro-organismos, como a gente viu na imagem no início da aula, né? Que vocês viram aquele tomate deteriorado e a imagem também do pão deteriorado. O tipo de deterioração que a gente vai visualizar nos alimentos vai depender do tipo de alimento, do micro-organismo envolvido, tá? Podem ser as bactérias entéricas, por exemplo, elas raramente deterioram os frutos, tá? E também do número de micro-organismos presentes, tá? Então, dependendo desses três fatores, como o tipo de alimento, o micro-organismo envolvido e a quantidade de micro-organismo presente, a gente vai ter alterações mais visíveis ou menos visíveis. Então, além dos micro-organismos patogênicos, né, micro-organismos deteriorantes e micro-organismos transformadores de alimentos, a gente tem alguns grupos de micro-organismos que são classificados como micro-organismos indicadores. O que seriam? São grupos ou espécies de micro-organismos que, quando presentes em um alimento, eles podem fornecer informações sobre a ocorrência de contaminação de origem fecal, por exemplo. Porque alguns micro-organismos eles só estão presentes nas fezes, ou seja, quando esse alimento ele está contaminado por uma bactéria de origem fecal, a gente tem um indicador, né, de que aquele alimento ele foi contaminado por fezes. Sobre a
Também os micro-organismos indicadores, eles podem também mostrar indícios, né, sobre a provável presença de patógenos ou sobre a deterioração potencial do alimento, além de poderem indicar condições sanitárias inadequadas durante o processamento, produção ou armazenamento. Então, os micro-organismos indicadores, eles são importantes porque eles vão indicar, né, eles vão mostrar indícios sobre como se deu a contaminação daquele alimento. As fontes de contaminação dos alimentos, gente, elas podem ser diversas, tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de fontes de contaminação, como solo e água, as plantas, né, estão presentes nas plantas, os patógenos fitopatogênicos, utensílios também podem ser fontes de contaminação, o trato intestinal do homem e dos animais, os próprios manipuladores dos alimentos, né, a ração utilizada para alimentar os animais, né, que serão dados ao consumo humano depois, a pele dos animais, o ar e o pó também presente no ambiente onde aquele alimento está sendo manipulado. E aqui, como vocês podem ver também, né, olha aqui, ó, a saliva, por exemplo, ela tem 750 milhões de micro-organismos por ml, tá? A mão humana, 62.500 mil por poro, tá? Então, é uma fonte inesgotável, tá, de micro-organismos, que quando não for feito a higiene de forma adequada, pode ir o quê? Contaminar os alimentos que vai ser dado ao consumo posteriormente. E por que é importante, gente, a gente analisar e quantificar, né, a presença desses micro-organismos presentes aí nos alimentos? Porque é importante a gente ter o diagnóstico, né, ter a análise dos alimentos. Por quê? Eles podem revelar, né, aspectos higiênicos inadequados, né, sobre a manipulação daquele alimento, pode revelar ainda a presença de indicadores fecais ou ainda indicadores de contaminação durante o processamento ou manipulação. Né, para revelar aspectos higiênicos sobre a manipulação daquele alimento, né, sobre o armazenamento, distribuição do alimento, a gente tem a determinação analítica, né, e contagem total de bactérias, que é feito o quê? Em laboratório, tá? A presença de indicadores fecais, a gente vai avaliar a presença de coliformes a 45 graus, presença de bactérias do gênero da espécie Escherichia coli e do Clostridium perfringens. A presença de qualquer um, gente, desses agentes microbianos, ela é um indicativo o quê? De presença de bactérias de origem fecal, tá? De contaminação fecal nos alimentos. Ou ainda, gente, dependendo do produto, né, e respectivo processamento, ela pode dar o que é indicação de processamento ou manipulação inadequada, tá? Quando a gente tem certos grupos de bactérias. Por isso, é importante que se faça o que? A análise microbiológica dos alimentos, para que a gente possa ter o que? Esses indicadores, tá? Esses parâmetros, né, para avaliar o que é a qualidade do alimento e os aspectos higiênicos e relacionados à manipulação desse alimento. Outro significado também, gente, para a gente detectar, né, a presença de agentes microbianos nos alimentos são a presença de micro-organismos úteis, né, que são aqueles que transformam a matéria-prima em um novo alimento através do processo de fermentação. É importante também para a gente detectar, diagnosticar os micro-organismos indicadores de risco, né, que principalmente aqueles patogênicos causadores de infecções e intoxicações alimentares, que nem sempre causam transformações visíveis nos alimentos, e aí a gente só consegue detectar esses micro-organismos patogênicos em laboratório. E também, gente, é importante para revelar aspectos sanitários, tá? Ou micro-organismos patogênicos, no caso da presença de bactérias, vírus ou fungos. E o que causa a deterioração nos alimentos? Seria só a ação de micro-organismos? Claro que não, né, gente? Além dos micro-organismos, a deterioração dos alimentos ela pode ser causada por diversos fatores, como é o caso da ação de enzimas contidas no próprio alimento, tá? Essas enzimas elas podem favorecer o processo de deterioração desse alimento.
Outra causa também de deterioração é a infestação por insetos, parasitas e roedores, né? E aí está mais relacionado à forma de armazenamento desse alimento. Temperaturas inapropriadas para conservação, a gente viu que em temperaturas muito próximas a 30 graus Celsius, a gente tem o favorecimento à multiplicação da maioria dos micro-organismos, né? Além disso, a luz, o estresse físico, o tempo a que esse alimento está exposto a uma determinada condição, né, que vai favorecer a deterioração dele. O ganho ou perda de umidade, porque a gente viu que alimentos com baixa atividade de água, eles devem ser armazenados em locais com baixa umidade e vice-versa. Alimentos com alta atividade de água, eles podem ser armazenados em ambientes mais úmidos, tá? Desde que a temperatura ela também esteja equacionada com essa umidade. E um outro fator também que influencia na deterioração dos alimentos é a reação com o oxigênio, tá? A reação com o oxigênio ela pode favorecer ou limitar o processo de deterioração desse alimento. Por isso que a gente tem o quê? Aquelas embalagens a vácuo, tá? Quando a gente tem o alimento embalado a vácuo, ele se deteriora mais rápido ou ele se deteriora de uma forma mais lenta. Obviamente que é de uma forma mais lenta, né, gente? Porque ali eu tenho que a limitação da interação com o oxigênio. Ou seja, eu estou limitando o desenvolvimento microbiano, porque os micro-organismos eles precisam de oxigênio também para o metabolismo deles. Os principais processos de deterioração que a gente pode observar nos alimentos são o ranço, a putrefação e o azedamento. O ranço, gente, acontece mais com alimentos ricos em gorduras, porque ele é proveniente do desenvolvimento e da multiplicação de bactérias lipolíticas, tá? A putrefação é mais comum nos alimentos ricos em proteínas, né? Tá? Por exemplo, as carnes, o pescado. E a putrefação ela é causada por bactérias proteolíticas, tá? Como a putrescina, a cadaverina, o enxofre e a amônia. Já o azedamento, que é a fermentação ou a coagulação, ela é principalmente uma deterioração observada no leite, tá? Que é causada por bactérias que utilizam o ácido lático. Então, o azedamento ele é mais comum no leite, porque o leite está sujeito à contaminação por bactérias láticas, tá? Que transformam o açúcar do leite em ácido lático e outros ácidos. Os processos de deterioração, gente, eles incluem algumas mudanças nos alimentos. Quais seriam essas mudanças? Na qualidade organoléptica dos alimentos, e esse nome organoléptica vocês vão ver ao longo de todo o curso de vocês, não só da nossa disciplina, mas sempre que vocês estiverem falando sobre alimentos, provavelmente algum professor, né, ou eu mesma, vou falar sobre qualidade organoléptica e características organolépticas dos alimentos. O que seria, professor, esse nome organoléptica? São características de qualquer substância, né, ou alimento que podem ser percebidas pelos nossos sentidos, tá? Então, essas alterações elas incluem mudanças na cor, na textura e no sabor dos alimentos. Então, o processo de deterioração, ele inclui, né, ele influencia em mudanças na qualidade organoléptica dos alimentos. Além disso, a deterioração causa alterações no valor nutricional dos alimentos, né? A quantidade de nutrientes, de proteína, né, minerais presentes nesse alimento deteriorado provavelmente vai estar alterada. Além disso, o apelo estético também, né? Esse alimento, uma vez deteriorado, né, e visivelmente deteriorado, ele dificilmente vai conseguir ser comercializado. E na qualidade de um modo geral desse alimento, né? Altera cor, textura, sabor, a estética, então dificilmente esse alimento ele vai ser atrativo ao comércio ou ao consumo humano.
Uma vez que a gente já viu que o crescimento de micro-organismos nos alimentos, eles podem levar ao desenvolvimento de doenças e a alterações que deterioram os alimentos, a gente tem que entender por que é importante controlar esses micro-organismos nos alimentos, né? Inibir o crescimento microbiano. Porque, gente, quando a gente inibe o crescimento microbiano nos alimentos, em especial das bactérias deteriorantes e patogênicas, a gente tem como preservar a qualidade desse alimento. A gente tem como manter esse alimento disponível ao consumo por maior tempo. Tá? Então, só que o controle desses micro-organismos ele vai depender de condições como temperatura e valor nutritivo do alimento e somente quando a concentração atingir certo nível, a deterioração pode ser observada. Tá? Então, esses micro-organismos, quando presentes em baixos níveis, dificilmente eles vão causar alterações visíveis a olho nu. Então, gente, diante de tudo que nós falamos hoje, né, em especial sobre os tipos de micro-organismos que alteram os alimentos, sobre os fatores intrínsecos e extrínsecos que favorecem ou não a multiplicação desses micro-organismos, é importante que a gente entenda que esses alimentos, eles podem ser classificados de acordo com a facilidade com que se alteram, ou seja, de acordo com a facilidade com que esse micro-organismo ele está mais sujeito ou não à deterioração por micro-organismos. Então, os alimentos que são considerados estáveis ou não perecíveis são aqueles que não são alterados facilmente por micro-organismos. E aí a gente tem como exemplo a açúcar e a farinha. Tá? A farinha, gente, é um alimento com alta ou baixa umidade, com alta ou baixa atividade de água. Baixa atividade de água. Então, sendo assim, né, um alimento com baixíssima atividade de água, a farinha é considerado um alimento não perecível ou ainda classificado como um alimento estável, ou seja, não se deteriora com muita facilidade. Além dos alimentos estáveis ou não perecíveis, a gente tem os alimentos semi-perecíveis, que são aqueles alimentos que, quando conservados, né, e manipulados de forma apropriada, eles permanecem sem alteração, que são, a gente tem como exemplo, as batatas, as maçãs e nozes sem casca. E, além dos estáveis ou não perecíveis e dos semi-perecíveis, a gente tem os alimentos muito perecíveis, que são ou ainda classificados somente como perecíveis, que são aqueles que alteram com facilidade. Seriam eles as carnes, pescados e a maioria das frutas ou hortaliças. Diante de tudo que a gente viu aqui na aula de hoje, a gente tem como ter na nossa mente por que as carnes, pescados e a maioria das frutas e hortaliças são considerados perecíveis. A gente viu que as carnes, as frutas e hortaliças, a maioria delas tem o quê? Alta atividade de água. E além disso, gente, quando a gente fala sobre carne e pescado, eles têm o quê? O pH muito próximo da neutralidade, fazendo com que ele esteja sujeito à contaminação, né, e multiplicação da maioria dos agentes microbianos. Ou seja, as carnes e os pescados, eles possuem nutrientes e condições intrínsecas muito favoráveis à multiplicação da maioria dos micro-organismos. Então, alunos, sobre a aula de hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. Estou à disposição de todos para quaisquer dúvidas.